Missionários da Fé é um projeto que Deus colocou na terra. Atendemos várias famílias e mantemos a obra do Senhor espalhada pelos continentes, nos mais longínquos campos missionários. Precisamos avançar. Ainda há muitos povos para serem alcançados. E você pode fazer parte desse projeto. Missões está no coração de Deus. Seja você também um mantenedor dos missionários da fé. Estão em vários lugares do mundo levando a palavra do Senhor. Entre em contato conosco através das redes sociais ou deste número de telefone. Faça missões você também. Não perca essa oportunidade. Enquanto Jesus não volta, vamos espalhar o Evangelho de Cristo em todos os lugares. Vem fazer missões! Missionários da Fé, anunciando as boas novas de salvação. Lucas capítulo 15, tema do nosso culto, nos braços do Pai. Diz assim, versículo 11: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, diga comigo, 2 filhos. E o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Diga comigo, padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para o seu campo apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com a comida que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Diga, ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, diga melhor roupa, e vestilho, e põe-lhe um anel na mão, diga um anel na mão, e sandália nos pés, diga sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se, diga alegrar-se. Senhor, em nome de Jesus, pedimos a tua bênção nessa noite, que o Senhor fale conosco de forma poderosa, em nome de Jesus, amém. Quem crê, diga amém. Aleluia. Nós encontramos em Lucas capítulo 15 um dos textos mais conhecidos e mais discorridos da Bíblia. Nós já escutamos em diversas pregações acerca do filho pródigo. Nós entendemos várias pregações, vários ensinamentos
acerca desta parábola. Mas quando nos vem um tema como esse nos braços do Pai, nós não conseguimos muito fugir de um texto como esse, o texto do filho pródigo. Quando nós falamos de filho e falamos de pai, nós falamos de família. O filho, quando está perto do pai, ele tem uma segurança. O filho, quando está perto do pai, ele se sente melhor, ele se sente mais acolhido, ele se sente mais seguro. Todo filho que está com o pai, ele sente uma segurança diferente de estar longe do pai. Quem é filho aqui e tem o seu pai, quando você chega na casa do seu pai, que você fica perto dele, eu sinto isso até hoje, você sente uma segurança maior, você sente um conforto maior, porque você sabe que o seu pai está ali, alguém que luta e lutou por você a vida toda. Todos nós que somos filhos entendemos isso do pai, e todos nós que somos pais também entendemos isso do filho. Todos nós que somos pais também queremos ver os nossos filhos protegidos, os nossos filhos seguros, os nossos filhos no melhor ambiente, na melhor escola, na melhor faculdade, no melhor emprego. Qual é o pai que olha para o filho e pensa assim: não, eu quero que meu filho se dê mal na sua vida, quebre a sua cara? Não, o pai, ele quer o melhor para o seu filho. Então, quando nós estamos no braço do pai, nós sentimos-nos acolhidos, nós sentimos-nos confortados, porque sabemos que nós temos alguém que luta por nós, que peleja por nós. Assim com Deus não é diferente. Quando nós estamos perto do nosso Pai Celestial, nós entendemos que Ele está nos protegendo, nos guardando, livrando nós de todos os acidentes, de todos os males. Essa é a nossa oração constante acerca do Pai Celestial. Mas nós encontramos na Bíblia um texto de um jovem. A Bíblia diz que tinha um irmão, eram 2 filhos, e o filho mais novo, não contente com a sua vida debaixo do ombro ou dos braços do seu pai, pediu a sua parte da herança para ir para um lugar que ele nem sabia talvez onde era. A Bíblia diz que ele pede a parte da herança dele, e o pai assim faz, entrega a herança ao seu filho, e aquele filho pega todo o dinheiro, todos os bens, e vai para longe. A Bíblia diz que depois de poucos dias, o filho mais novo junta tudo e vai para uma terra longe, para um país distante, uma terra longínqua. E ali a Bíblia diz que ele começa a viver dissolutamente. O que é isso? Viver de qualquer jeito. Agora ele está desamparado do pai. Ele está afastado do pai, ele está afastado da segurança, do acolhimento. Quando o filho está longe do pai, ele fica mais fragilizado. Quando nós vamos levar os nossos filhos para a escola e deixa aquela criaturazinha entrando naquela porta ali, a gente faz a oração: Senhor, guarda o nosso filho, porque nós não estamos vendo, nós não estamos olhando o que está acontecendo. E todo filho, quando está longe do pai, ele se sente desamparado, principalmente quando criança. Aí a Bíblia diz que esse jovem, ele decide ir para longe. Tem coisas nas nossas vidas que nós decidimos ir para longe de Deus. Nós fazemos escolhas erradas. Isso nos distancia do nosso Pai Celestial. Isso nos distancia do acolhimento, da proteção de Deus. Às vezes, quando nós tomamos uma decisão errada, com o pecado, ou seja, qualquer que for a situação, e nós nos distanciamos de Deus, nós ficamos fragilizados. Nós sentimos um sentimento de solidão, aquele sentimento que não nos acolhe. Vem aquela situação que nós pensamos assim: qualquer hora vai acontecer alguma coisa de errado. Quem não já conviveu com isso? Pensando assim: acorda um dia, Senhor, meu Deus, eu estou com a sensação de que hoje vai acontecer algum problema, que hoje vai acontecer alguma situação ruim comigo. Isso é um desespero que a alma sente quando está longe do acolhimento do Pai. Aí a Bíblia diz que ele vai longe e destrói tudo que ele tinha, que o seu pai conquistou com todo o suor. A Bíblia diz que ele despedaça tudo, gasta tudo, vivendo dissolutamente, vive de qualquer maneira, gasta, fica sem nada.
além de estar desamparado do seu pai, agora está sem nenhum dinheiro. Tudo porque ele decidiu ir para longe do pai. Ele decidiu, ele fez uma escolha de ir para longe de Deus, espiritualmente falando. É o que a parábola nos ensina. E a Bíblia diz que ele, gastando tudo, houve uma grande fome naquela cidade. As circunstâncias da vida, quando ela vem para nos provar e às vezes nos surpreender, quando essas circunstâncias, essas situações vêm, que o inimigo muitas das vezes arma uma cilada para tentar destruir a nossa fé, ele vem com toda a força e toda a garra para tentar destruir você, que muitas das vezes está longe do Pai. Aí a Bíblia diz que a circunstância da situação da vida dele piora, porque agora ele está longe do Pai, está sem dinheiro, e ainda a terra começa a ter uma grande fome. É aquela coisa, né? Meu Deus, já estava assim, agora piorou. A minha vida estava tão difícil, agora ficou pior. É o que acontece às vezes. As nossas decisões que nos afastam de Deus, ela vai ter outras consequências e mais outras, até o momento de eu decidir ir para perto do Pai. Aí a Bíblia diz que ele começa a passar fome na terra. E ele vai buscar ajuda. Busca de um lado, busca de outro. E encontra na casa de um homem que era um emprego pior da época. Um dos mais indignos, vamos dizer assim. Que era alimentar os porcos. Os porcos eram tidos como animais impuros. E você alimentar e ter contato com os porcos, você representava uma impureza. Ou seja, ele saiu dos braços do pai, foi para uma terra distante, gastou tudo e ficou no mais profundo abismo da solidão. Agora imagina um jovem ali dentro de um chiqueiro, como nós conhecemos popularmente falando, dentro do chiqueiro de porcos, lama, fedor, só coisa ruim. Aí a Bíblia diz que ele deu comida para os porcos e desejou comer aquela comida. Olha a situação de quem se distancia do Pai. A Bíblia diz que ele olhou para alfarrobas ou bolotas, em algumas traduções, ou comida até. A Bíblia diz que ele olha para aquela comida e a fome dele era tão grande, o vazio espiritual, muitas das vezes nos faz querer prestar situações, faz querer experimentar coisas distante de Deus. A solidão espiritual, o vazio espiritual nos faz tomar decisões e experimentar coisas nesse mundo que nos afunda mais ainda, que nos distancia mais ainda de Deus, mais do Pai. E ele desejou comer aquela comida porca, cebosa. Por quê? Porque estava longe do Pai. Longe. Quando ele olha para aquela comida, que ele vê aqueles porcos, ele deseja comer a comida, porque ninguém lhe dava nada. O inimigo é assim. Primeiro, quando a pessoa, para se distanciar do Pai, primeiro ele arma um show, palco, iluminação, faz coisas assim lindas e maravilhosas, para a pessoa entrar, se sentir bem, mas depois ele passa a rasteira. É assim. Depois ele passa a rasteira, por quê? Porque ele quer ver ele quer nos ver destruídos, desorientados, sem instrução nenhuma. Aí a Bíblia diz que aquele jovem procurava e ninguém lhe dava nada. Talvez ele pediu de todo mundo o que era possível pedir e ninguém lhe dava nada. E desejou comer aquela comida. Aí a Bíblia diz que quando ele desejou, ele caiu em si.
Ele caiu em si. A Bíblia diz no versículo 17, e caindo em si, ele diz para ele mesmo. Ele não disse para o homem que ele estava trabalhando. Ele não disse para os porcos. A Bíblia diz que ele caiu em si. E ele disse assim: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão? Em outras palavras, nos braços do meu pai eu tenho comida. Nos braços do meu pai eu tenho trabalho. Engraçado, irmãos, que ele não lembrou da cama. Ah, lá na casa do meu pai tem uma cama. Ele lembrou, sabe de quê? Do trabalho. Dos trabalhadores. Ele disse: quantos trabalhadores do meu pai? Ou seja, tem muita gente aqui que trabalhava para o pai e não trabalha mais. E eu estou dizendo nessa noite, debaixo do sangue de Jesus, que quando nós pensamos e lembramos de trabalhar para o Pai, vem aquela saudade, aquele desejo de voltar rapidamente para a casa do Pai, de querer estar na casa do Pai. Sabe por quê? Porque uma vez que eu trabalhei para o Pai, nunca mais eu esqueço. Aleluia. Aí a Bíblia diz que ele lembra: os trabalhadores do meu Pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome. Aí ele disse para ele mesmo: eu vou me levantar e vou até o meu pai e vou dizer para ele: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Pai, pequei contra o céu e perante ti. Por quê? Porque lá com o pai ele tinha segurança. Lá com o pai ele tinha proteção. Lá com o pai ele tinha comida. Lá com o pai ele tinha onde dormir. Lá com o pai ele tinha perdão. Nos braços do Pai, irmão, nós temos segurança. Nos braços do Pai nós temos aconchego. Nos braços do Pai nós temos instrução. Nos braços do Pai nós temos perdão. Nos braços do Pai nós sentimos a paz do Espírito Santo na nossa vida. Nos braços do Pai nós sentimos a ousadia do Espírito. Nos braços do Pai nós sentimos o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Nos braços do Pai nós temos palavra. Nos braços do Pai nós temos arrependimento. É nos braços do Pai que nós devemos estar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele tem um entendimento que ele precisa se levantar, que ele precisa rever os seus conceitos. Às vezes, irmãos, é preciso um estalo na nossa vida, para a gente rebobinar a fita, né? Só os velhos entenderam agora, né? Rebobinar a fita da nossa vida. E olhar lá atrás, o que eu fiz de errado. Aonde foi que eu errei para eu chegar nessa situação? Aonde foi que eu vacilei? Onde foi que eu tomei uma atitude errada para chegar aqui e estar desse jeito, querendo comer a comida dos porcos no chiqueiro, querendo parar tudo? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E eu pedi perdão dele. A Bíblia diz que ele não fica só no pensamento, nos planos, né? Eu sempre falo isso aqui. Não adianta a gente planejar as coisas ou pensar em tomar uma atitude e não tomar. Não adianta dizer assim: não, amanhã eu vou fazer isso e não fazer. Porque planejar todo mundo planeja, mas é a minoria que toma atitude. Planejar todo mundo planeja, mas é a minoria que coloca em prática. Nós precisamos colocar em prática aquilo que nós planejamos debaixo do sangue de Jesus. Aí a Bíblia diz que ele realmente se levanta e vai até o pai dele. E quando ele ainda estava longe, o seu pai o viu. Sabe o que eu penso nisso, irmãos? Eu penso aquele pai que ficava direto, olhando, esperando: meu filho vai voltar. Meu filho vai voltar. Aquele pai que ficava à porta da fazenda, esperando ele aparecer lá no meio da rua, vindo em direção à sua casa. Sabe por quê? Porque não tinha dia e nem a hora que ele iria voltar. Mas no dia que ele voltou, a Bíblia diz que o seu pai o viu e se moveu de íntima compaixão e correu
Sabe de uma coisa? Deus tem mais pressa de nós estarmos com Ele do que nós queremos estar. A pressa de Deus é muito maior do que a nossa de querer estar perto da gente. Aleluia. Oh, aleluia. Deus tem muito mais vontade de estar perto de você do que você de estar perto dele. Só que Deus, Ele não te obriga a fazer isso. Deus não te obriga a ficar perto dele. É uma atitude que nós devemos tomar por nós mesmos. Nós devemos observar onde é que nós estamos distanciados de Deus. Ah, pastor, mas eu estou na igreja, não quer dizer nada. Tem muita gente dentro da igreja que está distante do Pai. Tem muita gente que canta, que prega, que toca, mas de Deus não tem nada. E eu quero dizer para você nessa noite: se aproxime do Pai, esteja debaixo dos braços do Pai. Aleluia. Aí a Bíblia diz que ele se moveu de íntima compaixão, correu, lançou-se ao pescoço e o beijou. A saudação mais apreciada dos judeus, o beijo. Através do beijo, ele estava dizendo assim: eu tenho comunhão contigo. Através do beijo ele estava dizendo assim: o relacionamento que eu tenho contigo não acabou. A comunhão que eu tenho contigo não acabou. Porque tu foi, mas tu voltou. E relacionamento continua o mesmo. A minha sensação de estar contigo é a mesma. Deus está dizendo para você nessa noite: a comunhão que eu quero estar contigo, ela não acabou. É só você voltar para perto de mim, que a comunhão é restabelecida. Aleluia! Aí a Bíblia diz que ele beija o seu filho. E o filho diz assim: pai, eu pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas aí o pai, ele já tinha na cabeça dele uma coisa: na hora que meu filho voltar, eu vou receber ele do mesmo jeito. Na hora que meu filho decidir orar de madrugada de novo, eu vou responder ele do mesmo jeito. Na hora que meu filho decidir voltar à oração, eu vou atender ele do mesmo jeito. Na hora que meu filho voltar a ler a palavra, eu vou atender ele do mesmo jeito. Na hora que meu filho voltar para a igreja, eu vou atender ele do mesmo jeito. Sabe por quê, irmão? Porque nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele continua nos amando. Aleluia. Aí a Bíblia diz assim, que o pai diz aos servos: traz depressa a melhor roupa e veste ele. Sabe o que significa roupa na Bíblia? Vestes novas representa purificação. A primeira coisa que o pai manda trazer para o seu filho é uma roupa nova. Significa o quê? Tire a roupa velha. Ele diz assim: tirai a roupa velha e coloque uma roupa nova nele. Representa purificação. Eu vou purificar o meu filho hoje. Eu vou tirar toda a impureza, toda a sujeira do seu corpo, da sua alma, e eu vou colocar uma vestes nova nele. Deus quer fazer isso contigo nessa noite. Ele quer tirar todas as vestimentas velhas, tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que é sujo, tudo aquilo que traz amargura para a tua alma. Ele quer tirar essas vestes imundas, impuras, e te vestir de vestes novas, para você ser purificado pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. O Senhor quer te purificar nessa noite. Tira a roupa velha e coloque uma roupa nova, porque Deus quer fazer algo novo. Aleluia. O segundo presente diz assim: coloque um anel na sua mão. O anel representa autoridade. O filho voltou, recebeu o beijo da comunhão, recebeu uma veste nova. E talvez o filho pensou assim: não, agora o meu pai vai me receber como um trabalhador, vai me colocar lá no trabalho, longe da casa dele. Não foi assim. O anel representava autoridade. Só usava anel na época quem tinha autoridade, quem era patrão, quem era dono.
O filho, agora ele está voltando e o pai diz assim: não, meu filho, tu vai ocupar a mesma posição de filho que tu tinha. Tu vai continuar sendo meu filho. Nada do que tu fez lá fora importa agora. O que importa é que tu voltou e tu vai continuar sendo meu filho. Eu vou te tratar como filho. Tu vai continuar tendo autoridade. Eu quero dizer para você nessa noite, você quando volta à presença do Pai, Deus está dizendo: você continua meu filho. Você continua sendo meu filho, meu servo, e eu vou continuar te tratando como filho. Deus quer continuar fazendo em você aquilo que Ele fazia antes, ou até melhor. Aleluia. E terceiro, ele diz assim: coloque sandália nos pés. A sandália, ela representava a liberdade. Os servos, os escravos andavam descalços, mas quem era livre tinha sandália nos pés. Aleluia. Eu sei que você já entendeu o que Deus está falando aqui nessa noite. Eu sei que você já consegue interpretar o que Deus está falando aqui nessa noite. Sabe essas prisões que te cercam, que não te deixam crescer espiritualmente, ou financeiramente, ou sentimentalmente, ou a tua saúde continua presa e você não consegue melhorar. A Bíblia diz que Ele mandou colocar a sandália nos pés. Ele está dizendo assim: meu filho, tu estava preso, agora tu vai ser livre. Significa que Ele chegou descalço, e agora representa, sabe o que? Tu estava aprisionado. Tu estava aprisionado pelas situações da vida, pelas tuas escolhas que tu fez lá atrás. Mas eu sou teu Pai, e eu mando colocar a sandália no teu pé. Sabe por quê? Porque a partir de agora tu vai ser livre. Tu vai andar em liberdade. Tu vai ser livre pelo sangue de Jesus. É isso que Deus está falando. Oh, aleluia. Tem muita gente que está aprisionado em situações difíceis da vida, não consegue usufruir da presença de Deus no seu coração, na sua alma. Fica naquela tensão de angústia, de sentimento depressivo, sentimento que não deixa a pessoa se alegrar no Senhor, se alegrar em Deus, viver uma vida de tranquilidade na presença do Senhor. Deus hoje, nesta noite, está dizendo para você: você vai ser uma pessoa livre, você vai ter a liberdade do Espírito, e você vai conseguir viver uma vida de adoração ao nome do Senhor Jesus. Quantos creem, fiquem de pé dando glória. Aleluia, glória a Deus. Colocou a melhor roupa, colocou um anel na sua mão, colocou sandália nos pés. E por último, sabe o que o pai preparou para ele? Preparou um animal cevado, um bezerro cevado. O que era um bezerro cevado? Era um animal preparado para um grande acontecimento. Era um animal que era preparado para uma grande celebração. E eu imagino, sabe o que aqui, irmãos? Que esse pai tinha certeza que o filho ia voltar. Que esse pai tinha certeza que o filho um dia ia voltar. Sabe por quê? Porque ele preparou esse animal antes. Talvez ele já dizia assim: não, pode preparar o animal, porque no dia que meu filho voltar, nós vamos festejar com ele. A Bíblia diz que quando o filho volta, ele diz assim: olha, prepare o animal cevado e mate o animal, e comamos e alegramos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E comeram e começaram a se alegrar. Nessa noite eu digo, através do Espírito de Deus para a sua vida, haverá alegria na tua alma a partir de hoje. Haverá alegria no teu coração a partir de hoje. Haverá alegria na tua casa a partir de hoje. Você será uma pessoa livre para adorar o nome de Jesus. Você será uma pessoa liberta para adorar o nome de Jesus. Estas prisões que te interrompem,
estas prisões que te prendem, de adorar o Senhor, de glorificar ao Senhor, de voltar a ter uma vida de comunhão, de oração ao Senhor. Eu não falo só para quem está distante da igreja, não. Eu falo para também quem está dentro da igreja e não consegue ter uma vida de adoração, de liberdade no sangue de Jesus. A partir de hoje, através do sangue de Cristo, você vai voltar a ter uma liberdade plena de adoração, de comunhão com o Espírito de Deus. Aleluia! Eu quero que você feche seus olhos agora. E com esse louvor você faça a oração. Eu acredito que você conhece Ele. Aleluia! E você faça uma oração neste momento. E se você já sentido o Espírito de Deus, de vir à frente agora. Ah, pastor, mas eu não estou distante da igreja. Não importa. Eu quero que você se sinta perto de Deus, perto do Pai, na presença do Senhor.